Algumas pessoas achavam que porque a maioria dos ministros da atual composição da Corte foi indicada durante o mandato do então presidente Lula, do PT, partido que tem alguns dos principais réus da ação penal 470, os ministros se comportariam de outra forma, o julgamento não produziria condenações. O que o senhor tem a dizer sobre esse pensamento? É preciso separar as coisas, entender bem a natureza das coisas. Cargo de ministro do Supremo não é cargo em comissão, nem é função de confiança. Não é? Cargo de ministro do Supremo é para ser exercido com absoluta independência. A prerrogativa da independência é para ser exercitada a todo instante. A soberania do judiciário passa por essa coragem, por esse destemor de assumir a própria independência. Gratidão no plano pessoal é uma coisa que deve existir sempre, pela sua chegada aqui, por efeito da indicação do presidente da República. Né? Cada um dos ministros teve sua indicação e posterior nomeação, né, feitas por o presidente da República, por um presidente da República que estivesse no cargo. Agora, não se pode ser grato com a toga. Né? A toga exige de cada um de nós fidelidade às leis, e notadamente à Constituição, porque o Supremo é o guardião maior da Constituição. E como a Constituição é o mais legítimo dos documentos jurídicos, porque é produzido não pelo povo quadrienalmente convocado, a Constituição é produzida pela nação, e nação é um conceito atemporal, né? Passado, presente, futuro. Nação incorpora da primeira geração, a mais antiga geração, a mais atual. A nação é dotada de uma vontade normativa, uma vontade jurídica permanente, e essa vontade jurídica permanente da nação chega a ser um cacófato, mas é inevitável, da nação, essa vontade permanente é derramada na Constituição. E a Constituição, depositária da vontade normativa permanente da nação, que é mais do que o povo, ela, a Constituição, governa permanentemente quem governa transitoriamente. Então, a legitimidade do juiz e, sobretudo, do ministro do Supremo decola, arranca do seu apego irrestrito à Constituição. Ele só é grato à Constituição, unicamente. Alguns réus têm atacado as decisões do Supremo de uma maneira bastante ácida. Como o senhor vê, o senhor acha essas manifestações aceitáveis, adequadas? Isso faz parte da liberdade de expressão. Eu sou um apologista da liberdade de expressão por haver relatado aquela ADIM, né? Ação Direta de Inconstitucionalidade, que culminou com o reconhecimento da plenitude da liberdade de expressão em nosso país, da liberdade de pensamento, liberdade de informação e liberdade da expressão lato sensu, né? Criação artística, as descobertas científicas, liberdade de expressão de uma maneira mais geral possível. Então, criticar o Supremo é válido. Aplaudir também é válido. Isso não me tira do sério, não me tira do eixo. Eu ouço e respeito os pontos de vista. Leio, ouço e respeito. Agora, o meu juízo pessoal da conduta do Supremo Tribunal Federal na condução dessa ação penal 470 é um juízo de aplauso. Eu acho que o Supremo tem agido por modo técnico, por modo fundamentado, por modo transparente, por modo independente, por modo atual e por modo desassombrado, como deve ser. Nisso, qual que o senhor acha que é o principal legado do julgamento da ação penal 470? O Supremo Tribunal Federal vem interferindo no curso da vida, Renata. Isso é fato. Eu aplaudo as decisões que o Supremo tem tomado, inclusive nessa da ação penal 470, que sinaliza, não é, que traduz um vislumbre, pelo menos, de virada de página, não é, na direção de um Brasil com melhor qualidade na vida política
e que abomina, não é, excomunga a formação de alianças partidárias ou parlamentares à base de propina e de outros crimes, lavagem de dinheiro, por exemplo, né? Evasão de divisas, peculato. É uma postura do Supremo que me parece rigorosamente técnica, porque fiel à Constituição, que é um documento técnico, do ponto de vista jurídico, ele é um documento técnico, e uma decisão que corresponde a anseios coletivos. Não que o Supremo seja submisso, seja escravo, né? Seja refém da opinião pública, não se trata disso. Mas quando uma decisão do Supremo Tribunal Federal coincide com o pensar coletivo mais profundo, né, mais legítimo, é a glória. Porque aí se dá a conciliação da vida com o direito. E quando o juiz percebe que está conciliando o direito com a vida mais arejada desses pontos de vista, não é, ético, ecológico, democrático, cívico, o juiz percebe que ser juiz é mais do que um meio de vida, é uma razão de viver. Saindo um pouco da ação penal 470, eu queria falar um pouco sobre casos importantes dos quais o senhor tratou, que o senhor relatou durante os seus quase 10 anos como ministro dessa casa. Casos como da Raposa Serra do Sol, da união homoafetiva, das pesquisas com célula-tronco, a lei de imprensa. O que o senhor diria que foi o seu trabalho mais importante, ou os seus trabalhos mais importantes na Corte? Eu diria que a mais importante de todas as decisões, a mais importante de todas, foi a que deu pela plenitude da liberdade de imprensa. Por quê? Porque pela liberdade de imprensa ocorre no país o que há de mais importante, mais essencial. Quem quer que seja pode dizer o que quer que seja. Responde pelos excessos que cometer, mas não pode ser podado por antecipação. Ou seja, não é pelo medo do uso, pelo medo do abuso, não é pelo temor, pelo receio do abuso que se vai proibir o uso. A liberdade de expressão está na linha de largada da democracia. E a democracia, que é o princípio dos princípios da Constituição de 1988, é a menina dos olhos da Constituição. O princípio estruturante do Estado, da sociedade, do governo, da administração. Não é dizer, como outro dia eu ouvi um governante sul-americano dizer equivocadamente, a democracia não é incompatível com a liberdade de imprensa. Não é isso. O certo é, não há democracia sem liberdade de imprensa. Saindo então agora do seu legado aí como ministro, vamos falar um pouco do seu período na presidência. Eu fui pesquisar, salvo engano meu, me corrija se eu estiver enganada, só 2 presidentes tiveram um período mais breve do que o seu no comando do Supremo. Que, no entanto, o senhor gostaria que ficasse marcado, o que o senhor gostaria que ficasse como a marca da sua presidência no Supremo? Eu acho que o maior exemplo, ou vamos dizer, a melhor pregação que tentei fazer é da essencialidade e superioridade absoluta da democracia. Agora, no âmbito da democracia, com relevo para a atuação do Poder Judiciário. Por ser o Poder Judiciário a âncora definitiva de confiabilidade do corpo social em que a sua Constituição e todo o direito, Constituição e leis em geral, serão respeitadas, Constituição e leis em geral. Só o Judiciário, num regime democrático, antes de tudo democracia, conceituada como geminada liberdade de imprensa, não é? Irmã siamesa da liberdade de imprensa. Só no âmbito da democracia é que se tem um poder judiciário soberano, ocupando um espaço da soberania para vetar e sancionar o que estiver de acordo com a ordem jurídica. Vetar o que estiver em desacordo, sancionar positivamente, afirmativamente, o que estiver de acordo com a ordem jurídica.
O senhor já teve uma experiência em política partidária, já foi candidato uma vez. O senhor admite a possibilidade de voltar a enveredar por esse caminho? Não. Não. O livro da vida ensina a virar páginas. Lógico, né? Senão não seria o livro da vida. Essa página está virada. Não... De vez, é isso? Não dá eu não volto para a vida político-partidária. Eu vou cuidar de escrever, de ler, seja na área jurídica, seja na área poética, seja até com alguns experimentos holísticos, quem sabe, mas política partidária não.